Linha de Frente. Olá, boa tarde, eu sou Rodolfo Maris e está começando Linha de Frente deste sabadão, dia 28 de janeiro de 2023. Hoje os convidados, eu tirei de casa, né, pleno sabadão, Carol Curimbaba, Alessandro Negão, Fernando Capês e Felipe Monteiro, que sempre senta ao meu lado direito nessa mesa. É um privilégio estar com vocês nesse sabadão. Consegui tirar o Fernando Capês de casa, hein, povo? Olha só, para esquentar de fato a nossa mesa aqui. Foi, Felipe? Chegou das férias, não de casa. Você estava de férias, Capês? Olha aí. Você consegue estar de férias, né? Se depender de mim, você não estará de férias. Todo sabadão você vai estar aqui com a gente, ok? E vamos começar com os melhores assuntos, né, durante a semana, que a política no Brasil não para. Estamos aqui para isso, porque olha só, Ricardo Capelli, interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, determinou a criação de grupos de trabalho para aprimorar normas e protocolos nas manifestações públicas e nas atividades de inteligência. O decreto consta na edição da última quinta-feira do Diário Oficial do Distrito Federal. A ideia surgiu depois de um interventor identificar a necessidade de aperfeiçoar as normas e os procedimentos relacionais ao atendimento e à gestão de manifestações populares. Capelli divulgou ontem um relatório sobre as invasões à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Segundo o documento, houve suposta falha operacional das forças de segurança do Distrito Federal. Bom, o que ele fala aqui, Carol, vou começar com você, é que a Polícia Militar do Distrito Federal não acionou os batalhões no dia 8 de janeiro. Por que será? Qual será que é o cenário que a gente vai encontrar depois desse depoimento do Ricardo Capelli? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Boa tarde aos amigos aqui da mesa e a vocês que nos acompanham nesse sabadão. Bom, é claro que houve uma falha, né? Porque senão não teria acontecido o absurdo que aconteceu. A dúvida é justamente se é uma falha intencional ou não. Quem está envolvido nessa falha, né? Então é justamente isso que, assim, é um assunto que vai dar pano para manga. Todos os políticos, independente do seu lado, vão usar esse assunto para o seu benefício próprio, com certeza. Mas o que preocupa a gente é como que vai se dar a continuidade desse assunto, né? Como que vai ser? Será que as nossas liberdades vão ser cerceadas? Eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem. Com certeza, uma ação em cima de projetos que façam com que atos absurdos como esse não cheguem a um limite extremo, que foi o que esse aconteceu, tem que acontecer, houve falha, o policiamento não estava adequado como deveria estar. Mas até que ponto também a população vai ser cerceada de ir para as ruas? Então, acho que essa é uma preocupação talvez um pouco extrema, mas é importante a gente colocar isso na mesa, né, Rodolfo? Com certeza. Alessandro, meu amigo Negão, tá de volta aqui, né? É isso aí. Que bom tê-lo novamente. Semana passada o pessoal reclamou? Muito. O meu direct não parava com seus fãs. Eu tava andando de skate. Ah, muito bem. Então falar que a culpa não foi minha. Dessa vez a culpa não foi dele. Olha aí, gente. Então está solucionada essa pauta sobre o Negão ter andado de skate, ok? Sim, claro, como disse a Carol aqui, houve uma falha. Isso. Você acha que ele está falando mais do mesmo? Você acha que ele está levantando a placa do eu já sabia ou a placa do só vim aqui falar isso para vocês? Eu acho que não só houve uma falha, como houveram várias falhas. Muita gente falhou aí. Mas uma coisa que eu estou estranhando é a seguinte: por que os deputados e os deputados, na verdade, né, não estão indo atrás de uma CPI em cima do que aconteceu no dia 8? Porque a gente precisa saber a capivara de cada uma das pessoas que foram presas, a gente precisa saber quem articulou, a gente precisa saber quem chamou todo mundo, porque ali a gente via gente que claramente estava na intenção de quebrar e tinha gente que estava na base do oba-oba, até pedindo para que as pessoas não quebrassem nada. Você tem filmagem disso. A gente precisa saber quem mandou abrir a porta, porque a porta da frente não foi quebrada, certo? A gente precisa saber de muitas dessas coisas. E a gente precisa também responsabilizar mais do que as pessoas que até agora foram responsabilizadas. Até agora a gente só tem o governador e tem o secretário que já está preso, se eu não me engano, né? Sim. Já tá preso. Mas vamos ser sinceros, tem mais gente aí. Talvez caiba alguma culpa também ao senhor Flávio Dino, apesar dele mesmo já ter dito que não faz, apesar de que não faz parte dele a segurança da PM, até aí a gente entende. Mas assim, houve uma falha na segurança. Não estamos falando de um prédio qualquer, nós estamos falando do centro do Brasil. Nós estamos falando do lugar mais importante
dentro do Brasil. E eu gostaria muito de entender por que alguns políticos, até mesmo de esquerda, que seriam os mais beneficiados em cima disso, não estão apoiando uma CPI, porque a gente tem que saber tudo. O rapaz que quebrou o relógio, a gente tem que saber quem é ele, qual é a história dele, qual é a história da moça que eu sempre falo que é a moça que aponta dedo, né? Que é aquela mulher que já está presa até, mas que apareceu gritando e apontando o dedo e nós vamos invadir, e aí fez selfiezinha em volta dos PMs, quando estava tudo sendo quebrado lá dentro. Eu acho que tá ficando mais do mesmo e essa história está começando a morrer, e estranhamente ela está começando a morrer. Não é uma questão de saber se tem infiltrados ou se não tem. Tem muitas pessoas que estavam ali que não são terroristas como elas foram pintadas, mas a questão é, alguém pagou caro, alguém organizou e alguém chegou lá sem a menor vontade de simplesmente protestar. Chegou na vontade realmente de quebrar. E a gente tem que saber a capivara de todas essas pessoas. Perfeito. Eu olhei aqui, mas vou passar aqui. Porque o Negão acaba de levantar uma questão. E para a gente entender melhor, ninguém melhor que você, meu amigo Capês. Cabe uma CPI, porque o chefe do executivo já deu uma entrevista falando que ele é contra. Você acha que nesse caso há um efeito formiguinha? Se o chefe do executivo fala que é contra, todos os outros devem se calar e não instaurar uma CPI. Na prática, uma instalação de uma CPI é fácil? Como que seria isso? Bom, em primeiro lugar, até agradecer, você deu uma de Irving Magic Johnson. Olha isso, para um lado exatamente. E joga do outro. Olha, é uma questão interessante. Eu costumo dizer que no Brasil, infelizmente, nós levamos 10 anos para fazer o óbvio no 11º ano. Infelizmente, parece ser um mal da América Latina. Eu estou ouvindo aqui que o interventor, que nós estamos no dia 28 de janeiro, sábado, o interventor que cessará a sua atividade de interventor no dia 31 de janeiro, daqui a 3 dias, determinou a criação de um grupo de trabalho para definir protocolos que já existem. Alguém precisa ensinar a polícia ostensiva, policiamento preventivo, no caso a polícia militar, brigada no Rio Grande do Sul, polícia militar, polícia distrital. Alguém precisa ensinar as Forças Armadas, a Guarda Palaciana, o Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN, a Polícia Federal, a fazer o seu trabalho. Esses protocolos existem há muitos anos. Criação de um grupo de trabalho é para começar a debater coisas que não precisam ser debatidas. Nós precisamos de ação efetiva. Como colocou aqui o André Negão, nós temos que investigar, porque é claro que houve um crime. Claro que houve uma cooperação por omissão. Quando a incompetência, a negligência chega a patamares absolutamente inimagináveis, é porque não foi negligência. Não é possível que não tinha um único policial ali cumprindo o seu dever. Não é possível que ninguém monitorou as redes sociais daqueles que planejaram, financiaram, combinaram esta ação. Está me lembrando Pearl Harbor. Podia ter sido evitado? Então nós queremos, o André Negão colocou, eu como cidadão, Rodolfo, como cidadão, eu quero saber quem é exatamente todo o passado dessa pessoa que destruiu um relógio de 1808. Então, finalizando aqui o comentário que você disse, acho sim que é uma manobra diversionista e tem que ser instaurada uma CPI. Sim, você precisa para instaurar uma CPI de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Congresso, se for uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ela tem um prazo de 120 dias para se encerrar, pode ser prorrogada. Então, é importante que se faça uma investigação transparente. A sociedade exige saber com transparência quem fez isso. Perfeito. Capês, eu não queria só queria saber uma coisa rapidamente. Nós não interrompemos a sua fala porque o corte vai ficar lindo. Mas explica pra gente aqui, que ninguém nos ouça, quem é André Negão? É Alessandro Negão.
Eu não quis interromper porque ele tava falando tão bem, mano. Não, o corte Dá licença. na sua legenda, você, por Você favor. cortou o que eu falei? Não, na sua legenda, por favor, a gente tá ao vivo aqui. Tá ao vivo. Olha só, na sua legenda, quando você for fazer o corte, coloca, por favor, Alessandro Negão, tá bom? Ele tava falando tão bem, Deixa eu mano, que falar não uma queria coisa, irmão. corrigir. Em vez de você cortar o que eu falei, que eu não vou conseguir repetir, eu vou pedir desculpas pra ele no ar. Tá, É isso, bom? é isso. Obrigado. mas ele falou tão bem, mano. E só pra encerrar, aí você faz a emenda, tá? Mas E só pra encerrar, meu amigo Rodolfo, quê? desculpa, Alessandro Negão. Perdão, olha, eu tô ficando velho. Você tem que desculpar que eu Tá tô ficando tudo bem. gaga. Mas tô Tá indo tudo no bem. geriatra. Mas o comentário Já tô foi indo no perfeito. geriatra, viu? Ô, comentário Capês, foi perfeito. mas o corte vai ficar sensacional no seu Instagram, velho. Felipe, ele levantou uma outra questão, que é a criação de grupos de trabalho para aprimorar normas e protocolos, que na verdade já existe. Bom. Nós vamos ter que pagar por isso também ou não? Vamos lá, eu vou mais além. Né? Opa. Eu sempre falei que a intervenção federal que aconteceu no Distrito Federal, ela não tem lógica nenhuma e não faz nenhum sentido. Né? Primeiro que a intervenção federal é um instrumento de exceção. Né? Você usa o instrumento de forma excepcional para resolver alguma situação ali concreta. Não é? E o fato ocorreu no dia 8 e não teve mais nenhum tipo de continuidade que justificasse a intervenção federal do Distrito Federal. Não tem lógica nenhuma. Tanto é que a intervenção federal só durou 30 dias, 20 dias, né? Acaba agora no dia 30, 31, né? Então não tem lógica nenhuma. Quando a polícia prendeu os manifestantes e quando cessou o problema, né, não há mais nenhum tipo de condição para manter uma intervenção federal naquela situação. Então, essa intervenção federal, na minha concepção, é uma intervenção federal para a inglês ver. É muito mais política do que jurídica. E aí o Capês tem toda a razão em criticar o grupo de estudos, grupo de trabalho, no final da intervenção federal que cessa no dia 30 ou 31, não lembro Menos agora a BIM. exatamente. Esse grupo de estudo você tira fora. Menos a BIM, que levou o documento 48 horas, 72 horas antes disso acontecer. Então a BIM fica fora dessa sua Mas a questão ainda é maior ainda, né? Porque ele fez alguns tipos de sugestões operacionais por meio de decreto. Ou seja, qualquer pessoa que entrar lá no lugar dele, que for o próprio secretário de Segurança, pode mudar no dia seguinte a questão. Então é muito mais uma questão panfletária, publicitária, do que uma questão efetiva e real. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui, claro, Negão e Capês, que eu acho que é importante, né, é que não há dúvida de que o principal responsável pelo fato que ocorreu é da Polícia Militar do Distrito Federal, não é? Ela é responsável e ela é a competente para cuidar da segurança do viário público e cuidar da segurança do entorno da onde aconteceu todo o problema. E as imagens mostram claramente a negligência dela. Agora, ficar jogando a bola, não, a culpa também é do Dino, a culpa também é do governo federal, a culpa também é de sei lá o quê, é uma narrativa política que não tem muito sentido, né? O problema sim, é da Polícia Militar do Distrito Federal. Felipe terminar, e quem comanda a Polícia Militar do Distrito Federal é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e o governador. Agora, se o Dino realmente recebeu informação da BIM e não teve nenhum tipo de interlocução com o governador, né, realmente aí sim é um problema. Mas ele não pode fazer nada além de pedir para a Polícia Militar do Distrito Federal intervir no caso específico. Mas né? a Polícia Federal não é uma polícia investigativa. Não, a Polícia Federal não tem que estar no caso A Polícia específico. Federal não, desculpa. Militar. A Polícia Militar. A Polícia Militar não é uma polícia investigativa. E quando a gente viu os atos, quem segurou o pessoal foi justamente a Polícia Militar. A Polícia Militar foi mais ativa do que o Exército. A gente pôde ver imagens dos policiados, do comandante da Polícia Militar dando ordens ao pessoal do Exército, que estavam claramente perdidos. Pessoal, às vezes a gente comenta sobre isso eu estou vendo muito essa reclamação em cima da Jovem Pan, que é a reclamação de, vocês só estão batendo nessa tecla, vocês só estão batendo nesses atos. O que vocês precisam entender é o seguinte, esse foi um ato burro. Esse ato não ia mudar em nada, não ia mudar. Esse ato só deu asas ao Lula. Isso que vocês têm que entender em casa, entendeu? Pode ter ocorrido excessos, como, por exemplo, você prender 1.500 pessoas. Podem ter ocorrido vacilos, como, por exemplo, como é que tanta gente chegou num lugar e ninguém, entre aspas, sabia disso, porque você não movimenta tantas pessoas assim. Mas uma coisa que precisa ficar muito clara para você que está aí em casa.
Nós aqui, aliás, eu vou falar por mim mas assim, nós não estamos contra as pessoas, nós estamos contra esse tipo de atitude. Você entrar no Congresso, você começar a quebrar tudo, você que brigou por um Brasil melhor, na verdade o que você deu foi um buquê de flores gigantesco para o Lula. Aquela imagem do Lula descendo a rampa com os 27 governadores abraçados, aquilo transformou ele no homem da democracia. Vocês conseguiram com que no outro dia, Guilherme Boulos, que é um homem conhecido por invasões, ele dá opinião sobre um lugar que foi invadido. Vocês entendem o que aconteceu? Vocês entendem que hoje a direita está quebrada por causa... E vai ser difícil juntar esses cacos. Lógico que já tem muita gente já se esforçando para juntar, mas essa bola foi levantada para o Lula e ele vai cortar ela até o último dia de mandato dele, caso ele não queira reeleição. Porque se ele quiser, eu te garanto como ele vai sempre voltar nesse ponto. Alessandro, eu acho o seguinte, Rodolfo, uma coisa que eu acho que nós estamos vivendo e é preciso que a gente fique alerta com relação a isso. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativas em que foi um episódio criminoso, burro, como bem colocou o Alessandro, burro, inoportuno, inconstitucional, atentatório ao Estado Democrático de Direito. A gente espera que sejam individualizadas as responsabilidades. Ninguém quer uma punição de tarrafa nem arrastão. Exato. Que cada um responda de acordo com a sua responsabilidade e responda com penas duras, que é o que merece. Agora, o que eu vejo é que episódios como esse, que são episódios criminosos, é um caso criminal, que necessita ser tratado como um crime. Quem integra a organização criminosa tem que ir para a cadeia. Quem atenta com violência contra o Estado Democrático tem que ir para a cadeia. Agora, eu estou vendo uma vulgarização de certas expressões com claro pretexto ideológico. Democracia! Vou defender a democracia. Então as pessoas não podem se apropriar do termo democracia para, em nome desta pauta, realizar atos que são antidemocráticos, como a censura na liberdade de expressão, na opinião das pessoas. Eu vejo nazismo. Nazismo foi um movimento extremista, coletivista, de extrema-direita, seriamente grave, que provocou um dos maiores holocaustos da história da humanidade. Não pode ser vulgarizado. Genocídio. Genocídio é toda a ação pré-determinada, dolosa, diretamente voltada ao extermínio de uma raça ou de um determinado grupo. Fascismo. Então, fascismo. Então, essas narrativas estão sendo usadas de maneira oportunista a partir de episódios. E quando ocorre uma coisa absurda, que nem essa do dia 8 de janeiro, isso dá todo motivo para criar essas narrativas. Carol, eu acho que... Desculpa, pode falar. Vale só, pegando o gancho aqui dessa questão de usar a palavra democracia, né? Vale a gente falar que a democracia não é um sistema político em que tudo se pode fazer. Pelo contrário, você tem leis assim, você pode fazer, mas você vai pagar por aquilo, né? O sistema político em que tudo se pode fazer é a ditadura para os ditadores. Eles tudo podem fazer. Então, eu concordo imensamente aqui com o Capês, que está se usando como desculpa a palavra vamos lutar pela democracia, propagando palavras e intenções completamente antidemocráticos. Isso não é correto, é bom deixar claro. E outro ponto importante aqui que o Negão puxou no começo da nossa conversa é a questão da CPI. É extremamente importante iniciarmos esse processo de CPI, porque precisa que tudo seja esclarecido e seja exposto para a população. Se não houver a CPI, a gente vai ficar com tudo às escuras, né? Então é muito importante que haja, só que o Lula já demonstrou, e parte da esquerda, também não é toda, mas parte da esquerda também demonstrou que não acha viável. Acredito que o Lula não quer perder o controle sobre esse processo todo, né? Felipe, você queria falar alguma coisa, levantou aí, a palavra é sua. Tá aqui, né? Claro. Esses conceitos indeterminados aí que o Capês colocou, defesa da democracia, defesa do Estado Democrático de Direito, não pode ser utilizado para perseguir pessoas que pensam diferente de você, não é? Como ocorreu na época da ditadura militar com o termo segurança nacional, né, que perseguiam os esquerdistas, né? Então a gente não pode deixar usarem esses termos para buscar perseguir pessoas que pensam diferente e limitar o direito da liberdade de expressão, o que seria um absurdo, não é? Agora eu coloco uma reflexão aqui, Capês e demais da mesa aqui, não é? O crime de atentado ao Estado Democrático de Direito só faz sentido se as investigações descobrirem que queriam trocar o status quo por outra estrutura de poder, né? Ou seja, teria que ter uma inteligência, uma coordenação intelectual
para tirar o Lula, fechar o STF e colocar outra pessoa lá, né? Se a gente não tiver isso, né, claro, se a investigação não mostrar que teve alguma pessoa querendo mudar a estrutura do poder atual por outra, não dá para falar em crime contra a democracia e crime contra o Estado Democrático de Direito. Olha, mas dá para rechaçar, sim, o ato absurdo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Perfeito. Que o dia 8 de janeiro foi um marco para a história do Brasil, um marco negativo, ninguém pode negar, ok? Que houve falhas de segurança, a gente também não pode negar. Que houve um despreparo da polícia e de todos os seus comandantes que estavam ali, também a gente não pode negar, ok? E também, a gente não tem que passar a mão na cabeça das pessoas, por sermos aqui, em sua maioria de direita, falar que aquelas pessoas que invadiram estava certa. E quando as manifestações estavam no clima pacífico, em um clima pacífico, ótimo, estava tudo bem. A partir do momento que eles invadem, opa, se invadiu já está errado. Se invadiu, já tem que pagar por isso. Claro. Ah, mas eu tava lá, eu não quebrei, eu não invadi, eu não só subi a rampa, eu não quebrei nada. Não interessa. A partir do momento que você atravessou um cordão que estava ali isolando até onde você poderia ir ou não, é igual a linha amarela do metrô, meu amigo. Se você passa a linha amarela do metrô, você está suscetível a correr um sério risco de ser atropelado pelo trem. Exato. Você não pode falar que você não sabia. Tinha uma linha ali, era uma barricada. As pessoas, só um minuto, só tô pegando carona aqui, Capês, nesse desabafo, no que o Negão falou, né? Porque o Negão foi bem claro na palavra dele, falando que a gente não tem que, as pessoas, a gente não tem que passar a mão na cabeça das pessoas. E de fato não. Nós somos a favor de uma manifestação segura e pacífica, conforme consta na lei. A partir disso, a gente já a gente não pode ser coerente com essas pessoas que invadiram e fizeram aquela baderna e aquele vandalismo. Eu quero trocar de pauta e você quer falar alguma coisa sobre isso? Pediu? Não, eu queria só dizer o seguinte, que é muito importante, Rodolfo, para encerrar, Sim. Nós estamos falando muito em punição de atos antidemocráticos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está falando em enviar um pacote ao Congresso Nacional sobre isso. A questão principal que nós estamos fazendo é o seguinte, tem que haver uma lei dizendo o que é ato antidemocrático. O exercício da crítica, da divergência, estimular a prática de crime. Se a incitação à prática de crime, se a incitação a atos de terrorismo são atos democráticos, e são, não precisa de nova lei. Agora, se vai fazer algum pacote, nenhum pacote funcionará e será democrático sem definir no Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo, o que é ato antidemocrático. Exatamente. Nós aqui, o Felipe participou das mesas, o Negão aos sábados, a Carol chegou um pouco depois, mas nós estávamos aqui desde o início das manifestações e nós estávamos aqui não pedindo para as pessoas irem às ruas, mas legitimando, essa é a palavra, Capê, está certo o português aqui? As pessoas que estavam lá em um ato totalmente democrático. Nós não somos contra isso. Aí eu falo, talvez, em nome da Jovem Pan, nós nunca fomos contra esses atos, desde que estejam amparados pela lei. Depois que a Polícia Federal encontrou uma minuta referente aos atos antidemocráticos na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu algumas declarações dizendo que propostas semelhantes passaram no entorno do ex-chefe do Estado, Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Prós e Contras aqui da Jovem Pan, Costa Neto esclareceu e afirmou que ele mesmo também chegou a receber sugestões de como impedir a posse de Lula, mas que não levou adiante. Vamos ouvir. Sempre chegavam documentos para mim e pedidos pessoais para mim. Após o segundo turno, cidadão me cercava e me perguntava, vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falava, o pessoal está vendo, tal, estamos vendo, tal. Aí chegou algumas vezes, uma advogada, por exemplo, me entregou um documento no aeroporto, falou, deputado, eu sou advogado, eu queria que o senhor lesse esse documento depois. Aí era uma proposta para ela, eu estava chegando de viagem, usando 142, uma proposta para não impedir a posse do Lula. Isso era normal, mandavam para o partido, mandavam para todo lugar. Fora o pessoal que me cobrava pessoalmente, que era muito maior. Os que me cobravam pessoalmente, quer dizer, era a intenção desse povo, eles tinham esperança que o Bolsonaro não deixasse o Lula assumir. Mas isso não tinha maneira de fazer se não fosse através de um ato ilegal.
Então, por isso que o Bolsonaro não fez. Quer dizer, então, eu tinha o cuidado de, sempre quando via um documento desse, de triturar, de não guardar, e tocamos a vida para frente. Ainda sobre suas recentes falas, Costa Neto chegou a dizer que se Bolsonaro não for candidato à presidência nas próximas eleições de 2026, pode ser que Michele Bolsonaro se candidate. Abro aspas. Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michele. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou. Se for candidato, será fortíssimo. Se ele não for, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar, fecho aspas. Questionado sobre o assunto, Costa Neto afirmou que o partido irá acertar a entrada de Michele Bolsonaro no PL Mulher e detalhou a posição de Bolsonaro no partido. Roda sonora. A da Michele Bolsonaro vai se presidir o PL Mulher, fazer um trabalho para trazer mulheres para o partido, para fazer palestras, que ela se mostrou muito competente para isso. Do Bolsonaro será fazer a mesma coisa também, a parte política. Você não tenha dúvida que ele será convidado para debates, você não tenha dúvida que ele vai influenciar muito a nossa bancada e ajudar a gente. Nós temos que fazer uma oposição ao Lula, não, ao governo federal, não é ao governo federal, uma oposição de marcar corpo a corpo as atitudes do governo federal. O que for de interesse público, estaremos juntos. O que não for, nós estaremos sempre contrários. E o Bolsonaro vai nos ajudar muito nisso. Por quê? Porque nós temos um pessoal muito de direita, de extrema direita, que é um pessoal mais difícil da gente se entender. Eu me entendo bem com eles, mas eles precisam se entender bem com os líderes, com os presidentes de comissão. Câmara é diferente. Então, nós estamos aí na luta para tentar fazer o que for de melhor para o partido e para os nossos deputados. Negão, bom, ele simplesmente deu uma declaração para acalmar o pessoal de direita, falando que a direita ainda está muito forte e colocando a Michele Bolsonaro no cenário político aí, talvez para as próximas eleições de 2026. Foi mais ou menos isso, né? Fora aquela fala dele lá falando que muitos advogados entregaram papéis para ele sobre um 4-2. Hoje no meu programa, no meu canal, um inscrito mandou uma mensagem com uma frase muito legal que é: o Valdemar da Costa Neto parece a Chiquinha do Chaves defendendo o seu Madruga, né? Que defende batendo. Que é praticamente isso que ele fez, né? Ele tentou defender o Bolsonaro batendo. Não, porque eu recebi muitos papéis, o presidente recebia isso toda hora e a gente está falando da minuta Quanto a Michele, eu penso da seguinte forma. Ele tinha dado uma entrevista de manhã para a CNN, e aí ele até reforça não, mas ele resolve, vamos dizer assim, o que ele tinha dito mais cedo, né? Ele reitera o que ele tinha dito mais cedo, que é sobre... Deu a entender que seria a Michele como candidata a presidente. Eu, pessoalmente, não acho isso legal. Não acho legal ficar fazendo esse tipo de colocação. A Michele nunca participou da política, certo? Então, eu acho que deveria começar num cargo mais baixo. Até achei legal essa entrevista que ele deu por prós e contras, até falando assim, ela poderia presidir o PL Mulher. Show! Porque assim ela estaria aprendendo já de dentro o que é política. E ela teria 4 anos para poder entender, para poder saber. Muita gente até ficou brava comigo no meu programa quando eu disse, então, negão, talvez senadora, minha esposa mesmo, ela acha que ela podia ser legal como senadora. Eu falei, gente, o fato dela falar bem não significa que ela seria uma boa senadora, justamente pelo fato de que ela não tá na política. Não é porque o Bolsonaro tá, os filhos do Bolsonaro estão. A minha mãe foi cabeleireira a vida inteira. Eu cresci dentro de um salão de cabeleireiro, nem por isso eu sei alisar um cabelo. Entendeu? E eu tava ali, vendo minha mãe alisando o cabelo das freguesas dela. Eu acho que isso tem que ser levado mais a sério. Essa segunda fala dele, para mim, é perfeita. Quando ele diz assim, não, a gente queria dar para ela a presidência do PL Mulher, para que ela pudesse atrair mais mulheres, ela teria mais responsabilidades, ela estaria mais próxima dos políticos, e ela tem 4 anos. 4 anos para ela poder entender o que faz um deputado federal, 4 anos para ela entender o que faz um senador, e assim por diante. Eu vou também... O Felipe, o Negão foi claro aqui, né, na declaração dele, e eu acho que reflete o pensamento de todo mundo quando diz que não é porque a mãe dele
foi cabeleireira, que ele sabe lisar um cabelo, não é porque ela é mulher do Bolsonaro que ela está pronta ou indo para ser presidente da República. O que você acha disso, Felipe? Bom, eu primeiro queria fazer um comentário sobre a primeira parte da declaração. Ok, a primeira parte sobre os advogados entregarem alguns documentos, sobre a minuta que foi entregue. Eu achei genial. Eu achei a parte genial da fala do Valdemar da Costa Neto, essa ideia de que eles recebiam muitas minutas relacionadas a atos antidemocráticos, né? Isso faz com que, caso haja busca e apreensão no PL ou busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro e ache algum documento nesse sentido, vai perder um pouco a força, porque o Valdemar da Costa Neto falou que queria receber isso toda hora, documento dessa forma, e ajuda na defesa do Anderson Torres também. Né? Então, ou seja, eu vi primeiro essa manifestação do Valdemar da Costa Neto de uma forma muito interessante. Né? O Valdemar da Costa Neto está ajudando já a defesa e antecipando já a defesa do presidente, a defesa do partido PL, caso haja alguma busca e apreensão na sede do partido, na casa de correligionários, e achem minutas dessa forma. Porque foi essa minuta que gerou a prisão do Anderson Torres. Né? Então, ou seja, o Valdemar da Costa Neto relativiza, né, essas minutas de uma forma muito genial. Agora, o segundo ponto da fala do Valdemar da Costa Neto, que eu queria criticar, não é a arrogância, né, que o PL tem em já antecipar 2026. Né? Eu acho uma arrogância, uma empáfia assim, absurda. Né? O PL não necessariamente vai ser um partido fortalecido na próxima janela de transferência partidária. A tendência do PL é esvaziar um pouco a importância dele. A tendência é vários correligionários do PL migrar para partido de centro-direita, com o PSD, que é da base de governo do Lula, não é? Então o PL com certeza vai diminuir essa importância, essa força, essa votação que ele teve muito por conta do Bolsonaro, não é? Acho que a direita tem que começar a discutir uma solução fora do bolsonarismo. Isso coloca, na minha opinião, se a direita quiser crescer e quiser pautar o debate de política no Brasil, ela tem que se livrar do bolsonarismo e do Bolsonaro. Então, falar que a Michele Bolsonaro poderia ser a candidata do partido e o Bolsonaro poderia ser candidato ao partido à eleição de 2026, ele tira essa força que a direita poderia ter, não é? E eu vejo, isso que eu acho interessante, eu vejo que em 2026 talvez a gente tenha uma disputa entre a Janja, primeira-dama, contra a Michele Bolsonaro. Pelo visto, essa polarização pode gerar esse absurdo, né? Que é duas pessoas totalmente fora da política disputar o cargo de presidente do Brasil. Será que a Marcela Temer vai ficar no centrão, hein? Não, eu não sei quem foi que falou aqui no começo, não sei se foi o Negão, se foi o Felipe, eu não sei quem falou, e nós estávamos conversando antes de começar o programa. Falou, cara, talvez não me estranha nada se nas próximas eleições nós tivermos Janja contra Michele. Foi isso, né? Eu achei incrível. Bom, Carol Corimbaba, sua vez de falar sobre... Vamos por blocos primeiro, tá? Vamos por blocos. Essa minuta, mesmo não sendo da autoria dele, mantém ele preso? Porque o que o Felipe falou aqui agora faz todo sentido. O Valdemar Costa Neto foi falando que ele recebia minutas, ele recebia documentos de advogados. Só o fato de ele estar armazenando isso dentro da casa dele e numa busca e apreensão, mesmo ele não sendo o autor daquilo, pode manter ele preso? É uma situação bem complexa que você tem que ver nos detalhes jurídicos. Eu acho que não é... Só um minuto. Pergunta que já fica pro cabeça. Exatamente. Já fica esperto aí. Minimamente não é adequado pela posição que ele tem, né? E me preocupa muito também, eu concordo 100% aqui com o Felipe, que o Valdemar tentou amenizar essa história de minutas que vão contra o processo democrático, e me preocupa porque isso não tem que ser algo normal, né? Um governo não tem que incitar. Eu deixo muito claro aqui, eu sou de direita, no segundo turno fiz campanha para a direita, mas o que o governo Bolsonaro, infelizmente, ele incitou esse tipo de energia que vem para ele, né? Ele, em nenhum momento ele falou, vamos parar com essa lenga-lenga aí de derrubar governo, as eleições são essas, a gente tem que respeitar. Não houve isso, claro, né? A gente sabe que houve um silêncio ali que
acaba inflamando mais do que se ele falasse alguma coisa. Então me preocupa muito. Mas não abrir a caixa de Pandora, que era a caixa ali do código-fonte, incitou mais ainda do que o silêncio do próprio Jair Bolsonaro. Sem dúvida. Mas a importância que um político tem do que ele fala e do que ele representa, eu não acho isso nada bom, não tem que ser normal. Alguém, líderes, presidentes de partidos ficarem recebendo, principalmente de advogados, ele aí quer demonizar quase a classe, o que não é legal também, receber de advogados em citações como essa. E agora falando um pouco da Michelle, ela está no direito dela, tá? O que o Negão falou aqui, eu acho que eu discordo um pouco. Eu entendo que é interessante termos pessoas... Por favor, nesse exato momento da sua tarde de sábado, você está comendo uma feijoada pesada e assistindo Linha de Frente. Eis que há o primeiro debate dessa tarde. Entre Carol Corimbaba e Negão. Você escolheu o adversário errado nessa tarde, mas tudo bem. Não. Divida a tela pra mim, produção. Isso, eu gosto disso, ó. É o sangue que o povo quer ver. É isso que o povo quer ver. Eu vou te falar que a gente é pequenininha, mas a gente dá conta, viu? Ai, Negão, te chamou pro pau, hein, velho? Vai sair na porrada agora. Não, é porque ela tem o direito dela. Eles estão construindo, né? Eles estão jogando essa narrativa pra ver se cola, pra ver se funciona. Porque a Michelle Bolsonaro representa o quê? Representa a direita extrema e eu sou completamente contra os extremos, mas eles têm que existir, né? Tá dentro da democracia. Ela representa uma direita extrema, mas um olhar mais ponderado, mais amoroso. Ela fez um bom trabalho aí com as minorias, fez sim. Não gostava da forma que ela tocava a questão religiosa, ela tornou quase ali um culto ali em Brasília, né? Isso eu não gosto, eu acho que tem que ser muito bem dividido, né? Política da religião. Mas ela tá ali no seu direito. Se a Janja quiser se candidatar, tá no seu direito. Se a recatada Temer também quiser se candidatar, todo mundo está no seu direito, mesmo que não tenha uma vida política. Então faz parte, mas tem os seus prós e contras, né, aqui. Só pegando uma carona rapidamente, Negão, que eu preciso colocar o Capês aí a gente abre na discussão, tá? Mas só fazendo um ponto, aqui, uma observação, na verdade, né? Nós tivemos a Michelle Bolsonaro, que pouco, talvez ela pareceu menos do que a Janja nesses 28 dias de janeiro. Ok? Eu ainda assim prefiro ela fazendo os cultos na casa dela do que ela aparecendo ao lado do presidente, querendo aparecer muito mais do que o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, há um ponto muito favorável entre ela estar fazendo os cultos ali. Não falo isso só porque eu sou um cristão, mas é porque eu ainda prefiro uma primeira-dama cuidando de outros assuntos e deixando que o presidente faça o trabalho do executivo. O que não é isso que a gente está vendo nesses primeiros 28 dias entre Lula e Janja. Eu concordo com você. Sim. Eu acho que também tá um absurdo a forma que a Janja está se intrometendo. Em todo momento ela está ali fazendo parte. Eu não acho que é papel dela, eu não concordo. O meu ponto sobre o culto, eu também sou católico, sou cristã, mas eu acho que acabou misturando muito e tornou quase uma bandeira acima de outras, entendeu? Então me preocupa essa mistura da religião com a política, até do militarismo com a política também, que não é dessa natureza. Extremismo em todos os sentidos não faz sentido, exatamente, né? Bom, Capês, eu fiz uma pergunta para Carol. Você já quase pulou na cadeira, tipo, por que não perguntou para mim? Por que você não perguntou para mim? Eu passo a pergunta para você, então. Esse documento, estando em posse lá do Anderson Torres, mesmo não sendo ele o autor desse documento, declara para ele uma prisão. É a mesma coisa que falar assim, ó, Capês, segura aqui, ó. Doutor, esse documento aqui é pra gente derrubar lá aquela empresa lá e tal. Você pegando esse documento e levando para casa, você já é como se fosse... Eu não sei qual que é o termo jurídico aqui, posso cometer uma gafe, mas é um crime de receptação? Não, né? Não é receptação. Não, porque não roubou e não ficou em casa. É exatamente isso. Que nome a gente dá para isso, Capês? Olha, em primeiro lugar, você fez muito bem de perguntar para a Carol, ela respondeu muito bem, viu? Agora, com relação à sua pergunta para mim, especificamente, eu como professor de Direito Penal e Processo Penal, desculpa, Alessandro, há mais de 30 anos, a carteirada do tempo. Só o meu livro Curso de Processo Penal, já passou da 30ª edição. Né? Você deveria trazer pra gente. Eu vou trazer aqui, vou presentear vocês. Eu acho que o mínimo, né? Alô, minha produção. São 2 best-sellers, o curso de processo penal e o curso de penal. Todo me mundo permita aí. fazer Se não trouxer o livro, não traz mais, por favor. Um merchan aqui, fazer um merchanzinho rápido aqui, né? Não há aluno que tenha passado ao OAB em concurso que não tenha estudado por ele. Então, mas eu acho o seguinte, o direito está muito estranho. O direito está muito interpretativo, a gente não sabe mais o que escrever, o que ensinar, porque nós estamos criando códigos de processo penal específicos de acordo com situações. Veja,
em termos de prova, a estratégia aí não sei se foi uma estratégia ou se é verdade, mas foi uma boa estratégia de defesa. Se foi verdade, ótimo. Se é uma estratégia de defesa, é uma excelente estratégia de defesa, Alessandro. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: este documento não foi forjado, não foi construído no âmbito nem do governo, nem do partido, nem de nenhum assessor. Esse documento é um documento apócrifo que chegavam às dezenas, toda hora, cada um querendo apresentar uma sugestão, cada um se arvorando no gênio do golpe antidemocrático. Então ele está dizendo o seguinte: não fomos nós que fizemos. Agora, diante disso, independentemente de ser verdade ou ser uma estratégia de defesa, e respondendo à sua pergunta, o encontro de um documento apócrifo numa pilha de documentos que a princípio estariam lá destinados a ser jogados fora ou triturados e mantidos, inclusive, quando já não havia nenhuma mais potencialidade lesiva ou vulnerante, que o governo tinha acabado, por si só, não é prova de nada. No máximo, é um indício. Indício é diferente de prova. Indício é todo fato específico, particular, a partir do qual, mediante um raciocínio dedutivo do geral, do particular para o geral, se chega a alguma conclusão. Pode ser um indício de que aquele documento foi elaborado lá, mas um indício, e somente indícios são insuficientes como prova. Então a gente espera que haja uma apuração séria, não ideológica, não casuística, e que não se aproveite do clamor popular para fazer injustiça. Quando fatos provocam clamor popular, há grandes riscos de injustiça. Você vê como exemplo linchamentos. Então, agora, com relação à segunda pauta, que são dois temas aqui, Rodolfo, rapidamente... Uma pauta e uma subpauta, né? Um linkado no outro, porque foi a fala do Costa Neto. O Costa Neto, assim, ele pode ter todos os defeitos, mas ele tem uma qualidade fundamental para o político. Ele é leal. Ele pode estar uma hora com a esquerda, uma hora com a direita, uma hora com o centro. Mas o time que parâmetro de lealdade você colocou na nossa mesa agora, Capês? O time que ele está... o time que está ganhando sempre. Mas quando ele está, ele vai até o final. E isso na política é importante. Eu não tenho nada contra ele, mas você colocar na mesa que ele é leal, hora ele está na esquerda, hora ele está na direita, hora ele está no meio, ele está indo... Quando ele fechou com o Lula, ele ficou até o final. Quando ele fechou com o Jair, ele foi até o final. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. E na política... O que ele começa, ele termina. Na política, você ter palavra é muito importante. O que ele começa, ele termina. O pior defeito do político é ser traidor, covarde. Agora, a questão é a seguinte: o país está muito polarizado, dividido. Ou você é de esquerda, ou você é de direita. Quer dizer, ou você adota uma posição radicalmente um contra o outro, em que cada um dos polos se ataca, se ofende, se agride e acirra cada vez mais o abismo dividindo o país, ou você não tem espaço. Quem tem uma posição moderada, uma posição de centro, pode ser um centro mais tendente à esquerda, pode ser um centro mais tendente à economia liberal, esse não tem vez. Então, e isso é importante que a gente supere essa pauta de radicalismos e comece a debater as ideias. Pode ser que haja algumas ideias defendidas pelo Lula que eu concorde, pode ser outras que eu discorde, mas nós temos que estabelecer o debate, parar de discutir pessoas, de xingar pessoas, de ofender pessoas e começar a discutir pauta. Olha, nesse sentido, eu acho que a Michelle Bolsonaro, só para concluir, meu querido, claro, eu acho que a Michelle Bolsonaro pode ser uma boa candidata. Sim, ela vai ter que se preparar. Nós temos outros players aí, nós temos o Zema, nós temos o Tarcísio, nós temos o próprio governador do Rio Grande do Sul eleito. Então, muita coisa pode acontecer ainda. O importante é que o eleitor tenha opções diferentes de discurso e não apenas duas pautas radicais para decidir. O que me incomoda é essa coisa muito da emoção, entendeu? Então, por exemplo, aparece o Valdemar da Costa Neto, aí ele dá uma declaração, o povo interpreta como: nossa, se o Bolsonaro não vier, legal seria a Michelle Bolsonaro. Aí você tem que parar para pensar, é igual aquela coisa do Danilo Gentili.
Aí quando eu falo assim, gente, nada a ver isso daí. O Danilo Não foi só ele, Luciano Huck também. Então, Luciano Huck, essas pessoas, não faz sentido, porque para você chegar até lá, você tem que ter uma certa experiência. É a experiência que o Lula tinha, a experiência que o Fernando Henrique tinha, a experiência que o próprio Bolsonaro tinha. Não é só, é uma experiência política, você tem que entender o que acontece lá dentro. A gente tem que parar, ela fez um discurso excelente, é claro que ela fez, a mulher, ela tem o dom da oratória, mas não é só isso, existe todo um arcabouço de coisas que acontecem ao redor de uma pessoa de um político. As pessoas em casa têm que entender que não é fácil você se tornar um político. Eu vou dar aqui um exemplo rápido, só para a gente não se alongar muito. Não é fácil você ser candidato a vereador. Olha só o que eu acabei de falar. Não é fácil você ser candidato a vereador. Antes você tem que se filiar a um partido, antes você tem que ter alguém dentro do partido que te apadrinhe. Você tem um caminho longo só para vereador. Daqui a pouco você vai tentar o quê? Um deputado estadual. E se você fala assim, eu quero ser prefeito. Não existe eu quero ser prefeito. O que existe é, será que o meu partido deixa eu ser prefeito? Será que eu terei apoio só para eu me candidatar? Esquece o eleitor. Por enquanto o eleitor está em segundo plano nessa história. Só para eu me candidatar. Às vezes você vai ser candidato a prefeito, você tem uma boa aceitação pelos eleitores, mas o dono do seu partido fala com o outro dono de outro partido e fala, vamos tirar esse cara que vai ser candidato, a gente vai dar uma secretaria aqui para ele, mas ele vai apoiar o nosso partido. Ou seja, a gente não vive num mundo onde alguém levanta a mão e diz eu vou ser alguma coisa. Existe todo um caminho entre isso. E eu acho que as pessoas comuns, está na hora delas aprenderem isso. Está na hora de parar de votar em Big Brother, está na hora de parar de votar no cara que é só porque ele é influencer. Legal ele ser influencer. Prova. Pede para ele a prova de que ele entende o que está acontecendo no processo eleitoal, que ele entende qual vai ser o trabalho dele. Pessoas pegam essas pessoas como herói, né, Negão? Isso, então, isso tem que acabar. Por isso que eu falei assim, gente, eu não gosto dessa coisa de, a Michelle vai ser isso, a Michelle vai ser aquilo. Não, o que o Valdemar da Costa Neto fez depois, falando assim, não, eu vou dar a presidência do PL para ela, ou do PL mulher para ela, isso é só alegria. Porque ela vai estar próxima de tudo que está acontecendo ali. Só dela estar administrando um partido já vai dar para ela a administração de outras coisas. Porque senão a gente tem tantas pessoas aí no Congresso que a gente olha e se pergunta assim, cara, quem é você? Porque a pessoa realmente não lembra. Tem tantos personagens que a gente tem no Congresso hoje que você olha e você fala, cara, eu nem sabia que você era deputado, eu não sabia que você era senador. Senador é um dos... a gente tem, às vezes, a mania de olhar as coisas como o presidente manda tudo. Não, quem manda nesse país aqui é deputado federal, senador e judiciário. Perfeito. O presidente não tá... Se tem uma coisa que o Bolsonaro provou por A mais B, é que quem tá mandando mesmo é deputado federal, senador e judiciário. Negão, mas experiência também não quer dizer tudo. Seria ótimo esse mundo maravilhoso que você falou. Se fossem pessoas competentes, se houvesse, sei lá, um processo seletivo, alguma coisa do tipo, que o povo tivesse acesso e visse realmente a competência daquele... Tem no Partido Novo o processo seletivo, mas também que não limita, né? Limitem muito. Eu vou na linha da Carol, eu vou concordar com a Carol aqui. Felipe, o Felipe tá tentando levantar a mão aqui, faz alguns minutos. Depois, então, preciso conceder a palavra para ele, por favor. Obrigado. Não, só duas considerações rápidas, Capês. Primeiro é o seguinte, primeiro que eu nunca engoli essa tese da polarização. Né? Se pegar o resultado das eleições, 50 milhões votaram no Bolsonaro, 50 milhões votaram no Lula e 50 milhões, se abstiveram, votaram no Lula branco. Ou seja, a canalização da polarização está com Lula e Bolsonaro. Né? Mas tem uma massa grande de 1/3 de pessoas que não votou em ninguém. Está órfão de projeto, não é? E aí, o que o Negão colocou aqui, eu vou tentar colocar o que eu acho que ele colocou aqui que é importante, né? É um absurdo, se for ver do ponto de vista lógico, o presidente de um partido já escolher quem vai ser o presidente pelo partido. Essa classificação, né, partidária é um absurdo por si só. Né? A gente tem que começar a discutir estruturas partidárias de formas claras e decentes. Né? Como a gente democratiza o partido político, como a gente democratiza as pessoas a participarem de partido político, porque não há democracia sem partido político. E essa discussão, ela passa por um projeto grande de governo e de Estado. Né? A época que o Brasil teve partidos políticos fortes
foi na época que tinha um projeto de governo e de Estado forte, a época de 45 até 64, né? Que toda a discussão e crescimento partidário veio da discussão do novo desenvolvimentismo do Vargas. Né? Aí surgiu o UDN, surgiu o PTB, né? Partidos fortes. Então não tem como a gente discutir partido forte sem ter projeto de Estado, projeto de governo forte. Então a gente tem que começar a lutar para discutir projeto e discutir instituições e o rumo de país que nós queremos. Capês, meu amigo, vamos lá. Não, eu acho o seguinte, eu quero discordar um pouquinho do... De quem? Do Felipe. Coloca na tela pra mim, por favor, o segundo round, o segundo embate dessa tarde de sábado. Quero discordar do Felipe. É vou levar isso, 30 direita segundos. e um esquerda, por favor, Vou levar produção. 30 segundos para discordar. A maior prova que o país está polarizado é que desde 2018, em 2 eleições, só existem 2 candidatos. O Lula, diretamente ou representado, e o Jair Bolsonaro. Experimenta disputar uma eleição para deputado federal sem ter na cabeça da presidência o Lula ou sem ter na cabeça da presidência o Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer? Teus votos vão derreter. Eu sei o que eu estou te falando. Então o país está realmente polarizado. E aí, eu quero concordar com a Carol, discordar do Felipe, concordar com a Carol. Que isso, Capês. Obrigada, Capês. No seguinte sentido, e discordar também do Negão. Que isso, da nossa cara. bancada daqui. Então, assim, para um político, presidente, não é necessariamente imprescindível o preparo técnico para decidir os assuntos. Não, nem faculdade, nem Mas segundo idioma, é o que a gente está vendo aqui, fica tranquilo. Pois eu vou te falar uma coisa, o mais importante é a capacidade de liderança. Isso é mais importante. Capacidade de orientar, de subir e olhar um pouco adiante e dizer, vamos naquele caminho e orientar. Dado o caminho, dada a direção, toda a equipe técnica, se souber escolher, vai levar adiante. Se não fosse assim, cargo de presidente e governador seria concurso público. Eu posso fazer uma conclusão em 20 segundos? Ó, 20 Pode, vamos lá. segundinhos, hein? É só um ponto que eu quero deixar bem claro. Eu falei do Partido Novo porque ele representa muito essa questão de fazer um processo seletivo. Eu participei do processo seletivo do Partido Novo em 2018. Resultou em uma bela bancada de deputados federais e deputados estaduais. Então, ajuda muito. E seria ótimo um mundo assim. Só que o nosso sistema permite que todos se candidatem. E isso é ótimo também, porque muita gente não tem acesso a um Partido Novo, a fazer processo seletivo. Então, tem que ser aberto a todo mundo. Mas, é claro, quanto melhor a pessoa, melhor. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, alterou a regra de distribuição de cargos para lideranças partidárias para quem o apoia em sua reeleição. Veio aí um agrado. Lira concedeu 263 cargos a mais em relação à regra anterior. Na contagem geral, houve uma redução de 12 postos em relação às bancadas do ano passado. Ou seja, antes, o número de cargos aos quais os partidos tinham direito eram de 1.324. Até então, havia uma expectativa para que diminuísse ainda mais confusões, cláusula de desempenho e federações. Mas, pelo contrário, o novo formato deu aos partidos 1.312 cargos no total. O que quer dizer que, se a regra anterior fosse aplicada antes desse ano, seriam 264 cargos a menos até o fim de 2022. Partidos pequenos que não haviam atingido a cláusula de desempenho não teriam direito à estrutura de liderança na Câmara. Agora, por exemplo, 4 partidos juntos ganharão 104 cargos. Olha só que interessante isso, hein? A área técnica da Câmara justifica que seria, abre aspas, ilegal não dar estrutura mínima para os partidos. Você que já passou por lá, Fernando Capês. O que você acha disso? Na verdade, o Lira, ele tá nessa semana, foi a semana dele, né? Noticiamos aqui na quinta-feira o aumento do auxílio moradia e agora parece que ele tá distribuindo cargos aí. Será que isso tudo é em troca de votos? Eu posso dizer dessa forma? Você acha? Eu estava aqui divergindo aqui do meu amigo Felipe Monteiro, eu dizendo que o país está polarizado, que só tem 2 vertentes. Ou você é direita ou você é esquerda. Agora, contraditoriamente, embora existam 2 vertentes, nós temos quase 40 partidos. Será que tem 40 ideologias diferentes, 40 propostas diferentes? Então, é claro, aumenta o número de partidos, cada partido tem direito ali à sua liderança,
a liderança tem uma estrutura, ele quer participar de uma comissão, tem que criar um número maior de comissões, e tudo isso é um custo. Um custo da democracia, mas realmente é aquilo que a democracia exige. Participação e pluripartidarismo. Bem, agora você me pergunta, essa movimentação é absolutamente rotineira e normal em toda a eleição de Câmara. E digo mais, hein? Os partidos se compõem, podem ser inimigos radicalmente contra um do outro. Teses antagônicas, um vai ser situação, outro oposição. Mas na hora da composição dos cargos na mesa, da ocupação dos espaços, todos se unem. E isso é assim mesmo. Essa é a dinâmica da política. O que se espera, independentemente disso aqui, que é auxílio moradia, que não pode se integrar salário, auxílio moradia você tem que comprovar o que gastou, senão você não recebe o reembolso. Mas já vira salário incorporado. Independentemente disso, o mais importante, o que se espera, é que o poder legislativo apareça, que ele faça o seu papel, que ele não desapareça deixando apenas executivo, já enfraquecido, e judiciário hipertrofiado. Sem um legislativo forte, com um legislativo omisso, realmente a democracia corre perigo. Então, esse é o maior problema que nós temos. Perfeito, Capês. Vou dar 1 minuto para cada um da mesa, começando pelo Negão. Vou terminar com você dessa vez, Carol. Ótimo. Tá bom, então? Recentemente teve uma discussão na internet sobre quanto cada ministério estava custando. Ministério da Defesa, 8 bilhões 746. Ministério do Desenvolvimento, 7 bilhões. Ministério da Infraestrutura, 6 bilhões. Da Saúde, 4. Da Educação, 3. E da Segurança, 2. Da Economia, 3. Da Segurança Pública, 2. Ok. Aí a discussão era a seguinte, se as Forças Armadas precisavam dessa grana toda. O meu comentário foi muito simples. Por que ao invés de ficar brigando quem merece mais, quem merece menos, a gente não dá uma bisoiadinha rápida nos penduricários que a gente paga hoje para todos os políticos? Por que a gente não paga simplesmente só o salário para eles, que agora acabou de aumentar, vai chegar em quase 40 mil, certo? E aí a gente tira todo o resto. Quanto será de dinheiro que não sobraria se a gente tirasse o auxílio terno? Quem sabe se a gente não tirasse toda aquela verba para os assessores, da gasolina, o carro, o apartamento, como a gente acabou de falar aqui, o auxílio moradia. Talvez se a gente tirasse o Einstein deles, ou o Sírio-Libanês, que eles gostam tanto de usar, Perfeito. e eles pudessem usar o público. Será que não sobraria uma boa grana para a gente parar com essa discussão besta de qual merece mais? Fica a pergunta. Felipe Monteiro, você também tem 1 minuto, meu amigo. Eu acho que essa discussão, a gente nunca teve essa discussão de forma séria, né? A democracia era custa, a democracia era cara mesmo, né? A estrutura do Congresso Nacional era cara. O deputado precisa realmente ter determinados instrumentos para poder exercer o seu mandato, né? Agora, qual que é o preço disso, né? Quanto custaria isso para ele exercer de forma adequada? A gente nunca entrou nesse mérito. Mas eu, por exemplo, eu acho um absurdo o presidente do Brasil ganhar R$25 mil por mês. Eu acho um absurdo o presidente do STF, o ministro do STF, ganhar R$25 mil por mês. Eu acho um absurdo, acho que é muito baixo. Claro. Não, você tá... Claro, bruto. Não, Mas é bruto. bem, Mas mas colocar não é no líquido dá todo esse valor. Tudo bem, um país pobre como o Brasil, comparado com o salário mínimo... Não é 25. Da forma que você está falando aí, até eu fiquei com dó do presidente agora e do STF. Olha a minha cara de coitado do STF. Não pode. R$25 mil bruto, líquido. Bruto é só uns 40 mil. Então vamos lá. Mas tudo bem, mas não é esse ponto. Nesse ponto, a gente tem que discutir a situação de uma forma séria pelo grau de e de uma forma correta e direcionada, né? Agora, o que o Lira está fazendo aqui, vindo para nossa discussão, ele está usando a estrutura, né? O Lira se fortaleceu muito no governo Bolsonaro. Por quê? Porque presidente fraco faz Congresso forte, né? Então o Lira se fortaleceu muito. A tendência do Lira nos próximos anos do governo Lula é se enfraquecer. E ele está usando a estrutura da Câmara dos Deputados para poder realmente ganhar as eleições, né? Perfeito. 58 segundos. 57. Roubaram 3 segundos. Então vamos lá. Eu acho que tem um ponto importante aí que é o mercadão que se cria, né, na estrutura política brasileira. Com essa, quem está no poder consegue de fato comprar votos, né, e para perpetuar no poder.
Isso como o Capês colocou aqui, é assim que acontece mesmo. Só que por que é assim? A gente está precisando, na verdade, o fator principal daí da nossa discussão é que o país precisa urgentemente de 2 reformas. A administrativa, que aí vai mexer bem no custo do governo, e a reforma política, para a gente acabar com esse mercadão que tem aí. Só que político que vai topar, me fala, Rodolfo, fazer uma reforma para que ele não possa mais ter uma emenda tão gordinha? Bom, o assunto aqui é sério. Por quê? Em sua turnê pela América do Sul, quando passou por Argentina e Uruguai, Lula cansou de dizer que o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 foi um golpe de Estado. Portanto, de acordo com o presidente, nada menos do que 7 ministros do atual governo são golpistas, já que se manifestaram a favor da queda da então presidente. Os nomes são Simone Tebet, Geraldo Alckmin, José Múcio, Marina Silva e Juscelino Filho, que até então não sei se ele é filho de quem, esse cara aí? Fala pra mim. Carlos Favaro e André de Paula. E aí, Lula vai mudar o discurso e acabar com essa desinformação? Você acha que ele consegue sustentar isso, Felipe, meu amigo Felipe Monteiro? Você que conhece o Lula. Bom, é contraditório, não é? Sinceramente, é contraditório ou não é? Você tem que dar o braço a torcer aqui. É contraditório ou não é? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um raciocínio aqui de forma rápida para poder responder no final, né? O impeachment ele foi um processo legal, né? É legítimo. O STF presidiu o processo inteiro e transcorreu na mais perfeita ordem. Então, é um absurdo, juridicamente, falar que o impeachment é golpe. O impeachment foi legítimo, sim. Não é? Agora, quando o Lula ele se coloca contra o impeachment, ele está se colocando de forma política com o processo de impeachment. E a regra da política, na minha opinião, é a regra da maioria, minoria, situação, oposição. Não é? Então é legítimo ele falar e defender que o golpe que o impeachment foi um golpe, apesar de eu discordar do Lula, né, nesse caso específico. Né? Mas é um discurso político, é um discurso meramente retórico, né? E faz parte da política esse jogo. Esse jogo é retórico, esse jogo de poder, né? Oposição, situação, maioria, minoria. Então, Felipe, mas vamos lá. Se nós tínhamos aqui, agora, tá? Só um minutinho. Se nós tínhamos aqui Jair Messias Bolsonaro, que ao falar qualquer coisa, já encaravam aquilo como, ele está falando, então nós vamos fazer. Ele está falando, então nós vamos fazer. Calma só um pouquinho, tá? Existe uma linha e que se segue um líder, em que as pessoas seguem um líder. Quando o Lula fala que foi um golpe, ele dá margem para todo mundo que votou nele acreditar no que ele está falando e começar a falar que foi golpe também, esvaziando a palavra golpe. Ou você não concorda com isso? Não, para mim é questão política. O que eu acho que concordo com você é que é uma contradição, né, na essência, porque ele fala que é golpe e procurou Michel Temer para ajudar na eleição dele. Né? Ele fala que é golpe e se uniu com o PMDB, se uniu com outros partidos que foram a favor do impeachment. Ou seja, discursivamente, né, a retórica do Lula é contraditória. Mas eu acho que ele pode falar que é golpe, sim. Eu entendo ele falar que é golpe. Não vejo nenhum problema isso. É uma questão política, e retórica política é assim. Eu vou deixar para a mesa discutir com vocês em relação a isso. Carol Curimbaba, fala para mim uma coisa. É mais fácil o Lula mudar o discurso ou ele mudar os ministros futuramente? Com certeza os ministros. Agora, eu nunca vi presidente de país nenhum falar tão mal do seu próprio país para fora, né? É incrível como o Lula adora fazer isso. Ele sempre fala mal. Até saiu um vídeo dele falando, a gente jogava uns números aí para falar mal do Brasil, a gente nem sabia se o número é verdadeiro ou não. Marina Silva fez isso, falando que metade da população brasileira passa fome. Isso só é ruim para o país. Por quê? Mostra uma instabilidade política, espanta investimento externo. Agora foi interessante a reação do Temer, né? O post que ele fez falando porque Lula chamou ele de golpista, e Temer falou, desculpa, eu não sou golpista, porque eu fui eleito junto com vocês, eu assumi democraticamente a posição uma vez que vocês foram tirados do poder, e eu subi o PIB, reduzi a inflação, e sinceramente foi um golpe de sorte, e eu concordo com vocês, e eu sim tenho saudade do nosso vampirão. Olha, eu vou olhar pro Capês aqui, mas vou tocar no negão, tá? Você levantou uma questão que eu adorei. Muito obrigado, Carol. Porque ontem eu estava conversando com o nosso cameraman aqui, o Moisés,
E durante o intervalo do Linha de Frente, ele falou uma coisa que foi bem clara para mim, e fez todo sentido. Ele falou assim, olha, a Marina Silva falando lá que 120 milhões passam fome, e o Lula falando lá que o BNDES vai emprestar dinheiro. Ou seja, se tem dinheiro para emprestar, como que pode passar fome? Você vê que eles não conversam entre eles. Aí fala assim, nossa, vocês batem tanto no novo governo. Não é que a gente está batendo no novo governo. É tanta desinformação entre eles que a gente tem que noticiar. E a gente É fica ele que levanta a bola. É isso, negão. Você também acha isso? Que é uma bola que vem quicando pra gente? É ele, o novo governo levanta a bola. Pro Lula é legal fazer esse discurso, principalmente na Argentina, até com o que aconteceu agora com a Cristina Kirchner, né? Então, vai ser fácil para ela usar esse argumento do golpe, já que ela já estava dizendo que o que estava acontecendo com ela também aconteceu com o Lula e tal, e agora já vem o Lula reforçando essa tese. O Lula vai fazer isso pro resto da vida, porque a militância dele gosta de ouvir isso, gosta de ouvir que a Dilma caiu por um golpe, esquece que a derrota que o Brasil estava e esquece que o Brasil era um barco afundando. O Temer conseguiu fazer esse barco flutuar. E tem uma coisa que eu já falei no meu programa, que é o seguinte, o Bolsonaro, na minha opinião, o Temer só não tentou uma reeleição e até facilitou para o Bolsonaro por causa daquele bendito áudio dele com o Joesley. É o Janot, né? Entendeu? Porque aquilo foi o que quebrou o Temer, porque provavelmente ele teria se candidatado, ele teria o apoio do PT, que até 6 meses antes estaria chamando, 2 anos antes, desculpa, estaria chamando ele de golpista, porque o PT passou os 2 últimos anos chamando ele de golpista, provavelmente ele faria final com o Bolsonaro, teria apoio do PT e talvez não ganhasse. Eu sempre falo que assim, o Bolsonaro vem na esteira da Lava Jato e tal, mas o que deu ali o Chega foi justamente o Temer recebendo o Joesley de madrugada. Ficou aquela coisa muito estranha, meio Al Capone, entendeu? Só que assim, tem que admitir que o Temer botou o barco Brasil de novo para flutuar. Negão, mais uma vez eu concordo com você na sua oratória, viu? Eu quero, Capês, aproveitar que você tem 35 anos. De idade. E eu quero que você ensine, com a maior humildade que lhe cabe, o que significa o ato golpista, o ato de golpe que o presidente Lula tanto fala e as pessoas, sem saber o que é, acabam seguindo sem ter noção nenhuma, só pelo simples fato do presidente estar falando, então, se o presidente está falando é verdade. Muita gente ainda comete esse erro. Você falou em ensinar, não estou aqui para ensinar ninguém. Não, agora, você é meu professor da vida. Agora, na questão da humildade, eu dizia aos alunos que, prestando concurso, chegavam no exame oral. O examinador brilha, o candidato apenas passa. Tenham sempre humildade, ainda que dissimulada. Então, veja só. Agora, veja só. Primeiro lugar, golpe. Tecnicamente, não é golpe. Porque foi um processo legítimo de impeachment, instaurado com base na Constituição, supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, passou por todas as fases da Constituição e chegou ao seu final. E golpe, claro que não foi. Foi, sim, uma absurda falta de habilidade da presidente Dilma Rousseff, teve uma atuação sequencialmente desastrosa, perdeu base parlamentar e acabou sofrendo impeachment. Uma vez, conversando com um ex-presidente, ele dizia, eu fui injustiçado. Eu falei, o senhor não foi injustiçado, o senhor foi derrotado porque o senhor não tinha base parlamentar. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Só que nos meus 30 segundos que restam, eu chamo a atenção para um detalhe. Isso mostra que o presidente Lula não digeriu o que aconteceu com ele pós-impeachment. E isso é preocupante, porque se ele não consegue quebrar o espelho retrovisor e seguir adiante, o país vai continuar nesse clima de enfrentamento, de perseguição, de vingança, de revanchismo. É hora, presidente, de olhar para frente, procurar unir o país, respeitar uma oposição que vai se estabelecer para fiscalizar o seu governo e a gente seguir adiante. Se olhar para trás, vai só acirrar cada vez mais esse clima de divisão, esse abismo entre brasileiros. O Temer citou isso, que o Lula está administrando de olho no retrovisor. Agora uma questão, Negão, que é importante destacar é o seguinte, né? O processo do impeachment ele foi legal.
Institucionalmente é um processo político e finalizou de forma política com a chancela do STF, então não dá para falar que foi golpe, não é? Agora, quando a gente lembra como é que surgiu o impeachment, surgiu porque a Dilma se recusou a aceitar a chantagem do Eduardo Cunha, que queria que o PT votasse junto com o Eduardo Cunha a favor dele na comissão de ética. E aí, quando o PT falou assim, não quero Eduardo Cunha, aí o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment. Abriu a gaveta e pegou o que estava lá. Se a Dilma tivesse aliado ao Cunha, não teria o impeachment da Dilma, né? Mas política se resolve com política. E impeachment é um processo político. Agora, em relação ao Temer, né, eu acho um pouco empáfia a declaração dele, apesar de eu concordar em muitos pontos dela, porque o Temer não tem voto, negão. O Temer tem 0 voto. Lógico que tem voto. Tem 0 voto. Quando ele fala que a chapa, ele estava na chapa e ele ajudou a eleição da Dilma, não é verdade. O Temer não tem voto. Quem tem voto era o PT na época. Eu quero discordar do Felipe. Pode dividir a tela? Eu quero discordar. Eu quero discordar. Vamos lá. 0 voto. Felipe, 0 voto? Um vice-presidente, ele não necessariamente coopera com voto. Ele coopera com uma articulação, com uma união de um arco de partidos que garante tempo de televisão, que garante um apoio. Então é claro que a presença do Michel Temer na chapa vitoriosa da presidente Dilma Rousseff, claro que criou um arco de alianças que permitiu atrair eleitores que um sectarismo de esquerda não traria. Traz confiança. Então ele tem razão, claro que ele tem razão. Assim como Lula, ao atrair Geraldo Alckmin para sua chapa, faz um arco de alianças e também, como consequência disso, se compromete a fazer um governo de inclusão e não um governo sectarista, um governo participativo. Tudo isso tem que ser visto. Perfeito. E olha, o chamado pacote da democracia proposto pelo governo pretende incluir a responsabilização de plataformas digitais por golpes financeiros aplicados através de redes sociais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a ideia é forçar as empresas a agir nos casos de danos aos usuários das ferramentas. Essa proposta está dentro da nova legislação contra a fake news. Bom, a gente estava falando de fake news ao longo dessa semana também, e também já é pauta para a gente falar aqui. Alguém está familiarizado e quer começar essa pauta? Porque eu tenho muita coisa para perguntar. Você terminou? Começa. Puxa vida, voltando de novo, lembra da capestração. Sim. Veja só, a questão aqui é a seguinte, a expressão fake news é outra coisa que a gente vai repetindo aqui que nem papagaio. Isso foi o Donald Trump na sua briga com a CNN tinha o breaking news, que as notícias que surgiram de repente. Ele falou, não são breaking news, são fake news. E aí já começa essa expressão. Primeira coisa, é claro que nós precisamos de uma legislação mais moderna que repreenda crimes praticados pela internet. Também crimes contra a honra praticados pela internet. Covardes que no anonimato de seus esconderijos atentam contra a honra de outras pessoas e muitas vezes procuram se furtar. Que no anonimato de seus esconderijos praticam pornografia infantil, que no anonimato de seus esconderijos estimula a prática de atos de terrorismo, de atos de golpe, de crimes financeiros. Então é claro que nós precisamos sim de uma legislação. O que me preocupa é o surgimento desse tema num ambiente de clamor popular que pode sugerir um certo oportunismo político. Esse é um tema sério que precisa ser discutido e se nós vamos definir o que é fake news, não adianta começar a estabelecer uma série de medidas punitivas de fake news sem definir na legislação o que se entende por fake news. Analisar uma situação e emitir uma opinião diante de um fato que lá se encontra é fake news? Fake news, notícia falsa. Fake news é você informar alguém falsamente, não emitir uma opinião a respeito de um determinado tema. O que são atos antidemocráticos? Toda prática de crime é um ato antidemocrático, todo ato de terrorismo é um ato antidemocrático, mas a legislação já define o que é ato de terrorismo. A legislação já define o que é crime contra o Estado democrático. Agora, usar isso para dizer atos antidemocráticos nós estamos aqui discutindo, debatendo, e alguém falar alguma coisa, às vezes uma opinião um pouco mais exacerbada, um pouco mais infeliz no âmbito de um debate. Isso é ato antidemocrático? Então, a democracia corre risco quando nós usamos a democracia como pretexto para silenciar opiniões divergentes. Negão, você que trabalha com digital, tem um canal no YouTube, assim como eu também tenho o meu podcast,
o que a gente começa a pensar aqui, né, dentro das nossas plataformas digitais? Porque uma plataforma acaba levando a outra. Se você tem o YouTube, praticamente você tem o Facebook, você tem o Instagram, certo? E um crime que está bem comum nos últimos 2 anos é a clonagem de conta dentro do Instagram, dentro do Facebook. A pessoa clona a sua conta ali e começa a fazer vendas de televisores, de eletrodomésticos, bem abaixo do preço. E você, ao clicar naquilo, a sua conta é hackeada e você acaba caindo nesse golpe, perdendo muito dinheiro. Nesse pacote, chamado Pacote da Democracia, proposto pelo governo, está também esse assunto de clonagem de contas, de como você vai perder dinheiro se sua conta for clonada. Como que você enxerga isso? Existe uma solução a curto prazo para que isso seja solucionado? Hoje em dia, as plataformas, principalmente eu vou falar mais pelo YouTube, porque é onde eu estou há muito tempo, desde 2007. No YouTube hoje, se você tem a sua conta hackeada e aí normalmente a pessoa colocando vídeo ou pornô ou colocando outra coisa, tentando vender, como você acabou de falar, o YouTube tem mecanismos que cada vez mais estão acelerando te devolver a sua conta, certo? Eu acho que tem que ter, todas as plataformas deveriam ter essa espécie de rapidez, porque hoje eu consigo provar que eu sou eu. O YouTube sabe que eu sou eu não sou alguém que simplesmente montou um canal. Dependendo do tamanho do seu canal, o YouTube sabe que você é você. Entendeu? Você tem como provar que você é você. Então, a partir do momento, seja pela verificação e tal, aí você consegue acelerar esse processo. Por exemplo, se minha conta fosse hackeada, eu entraria em contato com o YouTube pelo Twitter, tanto com a minha conta como qualquer outra conta, e aí eu teria essa informação rápida. O que eu acho que tem que sempre rolar é a rapidez. O meu medo é o seguinte, é você penalizar a plataforma. É exatamente isso. Mas não que só está nossa por pauta, isso, a responsabilização da plataforma. Eu acho que a penalização tem que ser em cima do usuário. A plataforma ela tem que ter a agilidade. Então, por exemplo, a minha conta é hackeada na segunda, eu informo a plataforma me responde. E a plataforma demora 1 semana para poder resolver isso, se ela sabe que eu sou eu, se eu tenho como provar, se ela tem escritório no Brasil, você tem como provar isso rápido. Se ela demora essa 1 semana, aí a responsabilidade é dela. Eu vejo que no YouTube isso acaba acontecendo rápido. O que eu sou contra é penalizar a plataforma. Por exemplo, se eu falo uma coisa aqui, quem tem que ser responsabilizado é o Alessandro. Entendeu? Porque o Alessandro, eu acho que nem a Jovem Pan em si deveria ser responsabilizada. Quem tem que ser responsabilizado é o Alessandro. Por quê? Porque sou eu que estou falando. Se eu ofendi alguém e tal. É uma lei nova, né, cara? É tudo muito novo, digital. Eu não concordo nunca que a plataforma tenha que ser responsabilizada. Porque senão é só a gente pensar pelo seguinte: um camelô que tem autorização de trabalhar na rua, certo? Okay. Ele está trabalhando no nosso local. Por quê? Porque a rua é nossa, vamos dizer pública. Assim. Então, por exemplo, acontece alguma coisa ali, o Estado teria que ser penalizado? Não, teria que ser penalizado ele. Tem uma observação que é importante, é oportuno claro. Isso aqui. Quando vier um conteúdo que seja criminoso, em regra e a princípio, a plataforma não responde, porque é como a biblioteca responder sobre um livro que está na sua prateleira. Isso, Agora, bem melhor. A partir do momento que houver uma notificação judicial, a partir desse momento, sim, ela tem que retirar. E se não retirar, ela incorre eventualmente em responsabilidade. Então, é importante se for... Porque ela está sendo avisada. Mas, exatamente, se for fazer uma responsabilização da plataforma, é importante que o Congresso fique atento. Não é para responsabilizar a plataforma por estar o conteúdo, mas a partir do momento em que ela foi notificada para retirar esse conteúdo e não o fez, aí sim ela passa a ser partícipe. Mas, Capês, as plataformas digitais são as novas praças públicas. Antigamente as pessoas iam na praça pública discutir política. Hoje em dia se discute política na plataforma, né, digital, das mídias sociais. Assim como na rua, você também pode denunciar dentro das plataformas digitais. Se aquele conteúdo for abusivo ou não seguir as diretrizes daquilo que você acha como certo, você pode denunciar. Claro. Assim que muitas redes sociais acabam caindo também. É sempre bom deixar claro para as pessoas que, assim, a gente está com a mania de hoje olhar só pro STF, né? STF, mas assim, quando você monta um canal, quando você abre uma página, você já responde ali que você concorda com aquelas diretrizes. Eu vou te falar, eu falo como alguém que é youtuber, vive disso. As diretrizes do YouTube fazem o Alexandre de Moraes parecer o cara mais legal do mundo.
Entendeu? Porque são muitas coisas que você não pode fazer e você perde o seu canal ali por causa daquela vírgula que você não leu. Mas, Negão, acho que tem um ponto importante aqui que o Capês levantou, justamente da responsabilização da empresa. Eu realmente concordo que tem que ser para quem está falando ali o problema. Eu também não sou assim a favor de que a empresa tem que fazer o papel de que um juiz teria que fazer. Não é isso. Mas também eu tenho um certo receio, por exemplo, no caso do Nicolas Ferreira, que aconteceu essa semana. Foi solicitado pelo Supremo que o Telegram acabasse com a conta dele, né? E o Telegram não o fez, porque não viu motivo para tal. Só que também me preocupa... E foi multado por isso. Por mais que eu não goste dessa decisão do Supremo, eu acho que é uma interferência que está cada vez maior, mas me preocupa também uma empresa, principalmente estrangeira, não respeitar uma ordem judicial brasileira. Então, a gente tem que ter um meio termo, mas eu concordo que essa caça, transferir toda a responsabilidade para as redes sociais é extremamente complicado, até porque a formação, o que são as fake news, né, é extremamente subjetivo. Então, é um assunto de dar pano para manga aí, essa conversa. Pode falar, Felipe. Não, mas é verdade, complementando o que você está falando agora, né? Uma coisa que me deixa um pouco preocupado, né, é que a esquerda e a direita usam os mesmos métodos, né, um com o outro, né? A direita, por exemplo, criou a DOPS, né, para perseguir pessoas diferentes no Estado Novo e foi utilizada na época da ditadura militar, né? A esquerda chegou no poder, o que ela fez? Está criando estruturas, né, para lutar contra tal fake news, defesa da democracia, que, em última análise, pode perseguir pessoas que pensam diferente também, né? Ou seja, dois extremos usando os mesmos métodos, né? Mas a esquerda tem um discurso mais bonito para justificar. A democracia. Não, mas a democracia. Do amor. A gente vai ficar discutindo sobre o que é responsabilidade de um e não é responsabilidade do outro, até onde vai a fake news, mas a gente esquece, cara, de dizer que eles têm que fazer uma grande campanha educacional. Na escola, eu falei isso aqui, né, nessa semana, quando eu participei no Linha de Frente, que não adianta a gente correr atrás de uma fake news se a gente não dá educação, principalmente para as pessoas entenderem o que é uma fake news. Chegar uma mensagem para ela e ela não divulgar, não passar aquilo para frente. E isso a gente só vai conseguir educando essas pessoas, dando mais informações para essas pessoas. Aí eu escutei assim, mas caramba, Rodolfo, a gente está na era da informação, a informação está aí para todo mundo. Mas é tanta informação que as pessoas nem sabem o que faz com tanta informação. Você quer ver um bom exemplo do que você está falando? Eu discuti muito sobre isso, estavam espalhando uma notícia de que tinham fechado as torneiras do São Francisco, vamos dizer assim. Tinham fechado a transposição, as pessoas voltaram a pegar balde d'água e tal. Só que quando você ia assistir os vídeos que estavam sendo feitos, isso daqui é o vídeo que prova. Aí você ia ver, o vídeo era claramente editado. Só que você tinha os dois tipos de vídeo. O vídeo que dizia que era fake, era editado, e o vídeo que dizia que era verdade, era editado. Mas quem consegue ver que o vídeo é editado? Eu consigo ver por causa da minha experiência de youtuber. Então, o que eu cobrei? Eu cobrei assim, cara, tem que ir lá os deputados do Estado, tem que cobrar os deputados do Estado para que eles vão lá. Por que eles que fiscalizam isso? Porque seria um absurdo tá fechado, entendeu? Isso é um absurdo. Maior ainda você vender essa informação. Porque a gente está tratando de um negócio muito... Cara, é água. E o Pavinato falou uma coisa interessante, Negão, em cima disso. Falou assim, cara, se a gente começa a trabalhar com essas crianças na escola, ensinando matemática e principalmente raciocínio lógico, eles não vão passar uma notícia para frente, porque é educação. É uma questão educacional. Aula de civilidade. Exatamente. Eu interrompi a sua fala, eu deixei você começar esse programa e eu vou deixar você terminar também. Imagina, mas eu concordo com você, a solução de tudo está na educação, mas até onde há o interesse, né, de estimular a educação. Eu não sou aquela negacionista que vai falar que o governo de esquerda não fez nada pela educação. Fez, colocou muita criança na escola, sim. Só que a gente sabe que há uma politização imensa aí em cima, né? Então a solução é complicada, é um assunto extremamente subjetivo. A gente sempre tem que ficar alerta se os nossos direitos de liberdade de expressão, que não é direito de falar o que quiser, mas é liberdade de expressão, não estão sendo cerceados. Você pode até falar o que você quer, desde que você assuma a responsabilidade daquilo que você falou. Exatamente. Você tem a liberdade de expressão, mas você tem que entender também que você vai ser penalizado caso isso fere o direito da Constituição, o direito dos humanos, enfim. O direito do próximo. Capês, direitos, que tipo de direito a gente fere caso as pessoas sejam responsabilizadas? É o direito do outro. O direito do próximo é uma regra básica de todo direito. O direito de uma pessoa acaba quando começa o da outra. Tem que ter mais, nós precisamos de mais respeito no país. Nos respeitarmos mais, nos odiarmos menos.
Perfeito. E com essa fala linda do Capês, eu vou encerrando esse programa de sábado. Quero muito agradecer pela sua audiência. É hora de você dar atenção aí para sua sogra que foi te visitar em pleno sabadão e você não esperava por isso. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos. Um beijo e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.